Oi, gente, namastê. Eu desejo que esse vídeo te encontre com saúde. Eu quero falar mais sobre autoestima, autoimagem, autossabotagem. Então, esse vídeo, que talvez fique longo, provavelmente possa ser editado em duas partes, se destina a responder algumas questões nevrálgicas, mas que são muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. E essas perguntas são baseadas, eu selecionei, baseadas nos comentários que eu recebo, quer seja nos meus posts do Instagram, nos comentários do YouTube e até por e-mail. Então, a gente vai ver por aqui. Por que a gente sofre? O que é que eu quis dizer com como furar a bolha? O que é furar a bolha? Que eu comentei lá no post do Instagram. Então, se você não leu esse texto, dá uma pausada nesse vídeo e vai ler o texto, porque ele é super importante, ele deu maior bafafá e me fez vir aqui hoje para contar para você mais sobre isso. O que é ferida de estimação? Quais os tipos de aprendizagem que a gente tem? O que a gente pode fazer pela gente mesma? Como sair disso? Como criar novos hábitos? E qual a diferença entre culpa e responsabilidade? Eu deixei aqui essas perguntas para que eu pudesse responder a todas elas de uma maneira didática. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é uma aula que eu daria numa palestra, num curso fechado, numa sessão de coaching coletivo. Então, segura essa informação. Mas antes, eu quero falar com você sobre um aspecto bem sério. É muito importante para mim, para quem trabalha comigo, e para melhor divulgação desse conteúdo, que você se comprometa em não só assimilá-lo e não só usá-lo, mas também que você se comprometa se inscrevendo e dando like nos vídeos. Como você deve saber, esse conteúdo ele só vai ter relevância para todas as plataformas em que ele for colocado se ele contar com a seriedade e com a consideração de quem assiste. É brutalmente diferente o número de visualizações que a gente tem com o número de pessoas que seguem o canal. Isso é ruim. É ruim porque demanda um tempo para que eu prepare o material, prepare os assuntos, leia tudo, venha aqui falar com você. Não ganho absolutamente nada fazendo isso. E é ruim para quem edita o material, faz as artes e te entrega um conteúdo bacana. Então, eu quero deixar isso bem claro para você, porque às vezes as pessoas recebem o material e acham que isso só tem uma pessoa ali com uma câmera, tem mais gente nessa estrutura. É importante que você saiba também prestigiar quem traz um conteúdo relevante para você, e o meu conteúdo é relevante para você. Vamos ao que viemos. Bom, primeiro que a nossa autoestima e a nossa autoimagem, ela está diretamente relacionada com a maneira através da qual a gente aprendeu qual era o nosso valor. Então, número 1, como a gente aprendeu como era o nosso valor. Isso se dá lá na infância, na maneira através da qual nós fomos educadas, e eu vou falar aqui tudo no feminino, porque esse vídeo é para mulheres, tá? Mas são pessoas, serviria para homens e mulheres, mas eu vou focar nas pessoas que interagem comigo, portanto, na maneira como nós fomos educadas. É evidente que o modo como a gente aprende a gostar da gente é relevante na medida em que alguém disse que a gente tinha mais ou menos valor. E isso se dá de muitas maneiras. Aprendizados inconscientes, a maneira como a gente era eventualmente punido quando fazia alguma coisa errada, a maneira como a gente era eventualmente cobrado para fazer a coisa certa e a maneira como a gente era recompensada quando entregava uma coisa uma ação, uma coisa no sentido de uma prova na faculdade, uma prova na escola, uma prova no maternal, uma prova
uma ação infantil, né? Um desenho, ele era recompensado, você era tida como uma pessoa realmente capaz de realizar as tarefas para as quais você se propunha? Bom, isso é o número 1. O número 2 é a maneira como a gente aprendeu a amar. Os modelos de padrão sobre afeto, eles são muito variados e ele tem aí um componente muito valioso, que é a história dos pais, né? O pai, a mãe, o cuidador ou a cuidadora, enfim, as pessoas que em algum momento se responsabilizaram pela criança que você era. Então, a maneira como a gente vê as relações de afeto, ela está intimamente ligada com a maneira que você percebia o afeto sendo exercitado, exercido no seu meio, no meio do qual você veio, no seu meio de origem. E aí, com essa memória sobre o feedback que você recebia quando você fazia alguma coisa bacana ou não bacana, ou você era incentivado a tentar de novo, ou você era rechaçado, ou você era cobrado, ou você era recompensado, mas a maneira como você via as pessoas se relacionarem próximas de você é igual ao molde, à modelagem, à modulação como você enxerga autoimagem e afeto. Então, essa equação é importante para a gente entender o que vem agora. Acontece que, invariavelmente, inconscientemente, a gente tende a repetir uns padrões que a gente conhece. Então, eventualmente, a gente pode não entender por que se vê numa determinada circunstância e repetindo padrões de comportamento que eventualmente foram relacionados, por exemplo, aos nossos pais, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai conseguir compreender de maneira mais clara como é que, eventualmente, a gente cai sempre nas mesmas ciladas e nas mesmas armadilhas. E muitas pessoas vivem a se perguntar, mas como é que eu posso repetir o comportamento? Eu tô sempre me envolvendo com esse tipo de cara, eu tô sempre me envolvendo nesse tipo de relação que na real não me traz nenhum ganho efetivo e que eu sofro muito e que eu não consigo sair e de repente eu me vejo de novo tentando e indo para esse mesmo lugar e é sempre desse mesmo lugar que eu me vejo falando, esse lugar de sofrimento, esse lugar dessa pessoa que faz sempre as mesmas coisas e aí a pessoa fala, nossa, eu tenho o dedo podre. Na verdade, o que a gente faz no inconsciente é ir buscando padrões de relacionamento e relacionamentos com pessoas, relações amorosas ou não amorosas, amorosas no sentido de eróticas, né, onde tem o relacionamento sexual, o relacionamento conjugal ou inclusive relações que nem são dessa natureza, mas a gente tende a buscar um espelhamento daquilo que a gente já conhece. O nosso cérebro, ele não fica muito feliz quando a gente faz coisas diferentes do que está habitual para ele. Para ele, lidar com novidade é muito chato, porque ele precisa se coordenar de uma outra maneira, ele precisa ter muito trabalho para conseguir conceber ali uma mudança. Então, sair para ele do branco para o preto, do claro para o escuro, dá um trabalho. Ele gosta de estar numa situação de conforto.
naturalmente ele vai buscar reverberar aquilo que ele já conhece. Então, inicialmente, essas escolhas são do ponto de vista inconsciente, a gente não tem consciência. Ninguém vai buscar alguém conscientemente. Eu quero o cara que, como meu pai batia na minha mãe, eu quero apanhar também, eu quero esse tipo de relação destrutiva, eu quero essa pessoa, eu quero. Ou meu pai traía muito a minha mãe, então eu quero exatamente um cara que traia muito. Não é nesse grau de objetividade. Isso são padrões inconscientes com os quais a gente vai ter que lidar ao longo da vida. E esse vídeo vai ficando por aqui e eu vou voltar no próximo falando sobre como fazer novos hábitos e aí se dar conta dessas escolhas, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.